Então vamos fazer um videozinho rápido a respeito de alguns assuntos, mas mais especificamente dos acontecimentos da última semana. Tem uma frase que já é dita há bastante tempo na comunidade, que é aquela do filme do Clube da Luta, que a primeira regra do Clube da Luta é que você não fala a respeito do Clube da Luta. O que quer dizer mais ou menos o seguinte: você não fala a respeito de MGTOW para familiares, tu não fala a respeito de MGTOW para amigos, tu não fala a respeito de MGTOW para namorada ou para as mulheres com as quais você está se relacionando. Só que a parte irônica dessa regra é que não é simplesmente uma regra interna para homens que fazem parte da comunidade. É uma regra externa também. E eu vou explicar por quê, porque isso está batendo exatamente com o que aconteceu na última semana. A regra de não falar a respeito de MGTOW não vale a pena para os homens que estão dentro da comunidade, como ela vale para as pessoas que estão fora da comunidade, e nesse ponto eu estou falando de celebridades, subcelebridades, mídia mainstream, pseudo-mídia mainstream. Isso daí pegaria canais de TV, programas de rádio, pessoas famosas e até essas subcelebridades do Twitter e do YouTube. Veja bem o que aconteceu na última semana. O MBL fez 2 vídeos e uma live falando de MGTOW, de incels e de red pills, porém na ignorância deles, eles colocaram todos dentro da mesma sacola como se fosse a mesma coisa, quando existem inúmeras diferenças. Na verdade, incel é completamente diferente de red pill e de MGTOW. E MGTOW e Red Pill também têm as suas diferenças. Então, lógico, foi uma análise ignorante, foi uma análise superficial. Aquele carinho Diero, acho que é o nome dele, do Coque Samurai, ainda falou algumas coisas mais a fundo, mais corretas, né? Teve um outro negão lá que eu não lembro o nome, que o cara falou umas coisas bem patriarcais. Só que é aquele detalhe, né? Puxando a responsabilidade masculina, mas em nenhum momento falaram da autoridade masculina que é necessária para o homem assumir responsabilidade pela mulher e pelos filhos. E também não discutiram na questão das leis feministas. Da parte das leis de casamento, divórcio, guarda de filhos, pensão, né, Maria da Penha, varas de família, nada disso foi discutido. Então, beleza. Falaram que MGTOW são feios, bobos, chatos, mas tiveram medo ou não quiseram analisar as questões que levam o homem a ser MGTOW. Enfim, isso já era esperado. Porém, veja o que aconteceu. O erro que eles cometeram, não digo nem erro, talvez os caras não são. Os guris MBLs não seriam considerados oposição a MGTOW. Oposição a MGTOW seria aquela direita bem escravoceta, aquela direita conservadora tradicionalista, né, dos cucões. Ou seria, por exemplo, feministas e feministas, eles que seriam a oposição. Mas por que eu digo que é um erro? Porque a hora que eles usam a palavra e colocam lá, divulgado, imagina, o canal da MBL tem 1 milhão de inscritos, 1 milhão e meio, não sei, eu sei que tem mais de 1 milhão. Mas enfim, então um monte de homem que está isolado, compreende? Que já está numa dessas, às vezes, vivendo o estilo de vida MGTOW sem nunca ter escutado a respeito, o cara escuta o termo. E escuta alguns detalhes ali que eles passam nos vídeos, e daí o cara vai pesquisar. E daí, de repente, o cara começa a encontrar uma comunidade de caras que estão pensando que nem ele, estão vendo os mesmos problemas na sociedade que ele está vendo, e daí o cara não fica mais isolado. Vem mais um cara para a comunidade MGTOW. E isso é uma coisa que já está acontecendo há bastante tempo no meu canal, só que, especialmente na última semana, começaram a surgir caras de diversas categorias. Caras de 40, de 50 anos, guris de 15, rapazes de 20, de 25, todos falando que ou já estão decididos há um bom tempo a não casar, não ter filho, outros já estão divorciados e não querem saber de casar de novo. Em outros casos, os caras já estão até sendo celibatários, até vivendo o celibato voluntário há uns 5, 10 anos. Então, independente de falarem de MGTOW ou não falarem de MGTOW, os homens eles já estão vendo que tem algo de errado. Eles já estão seguindo o caminho deles. A única diferença é que desse jeito eles estão isolados. Eles não têm uma comunidade com a qual eles podem se comunicar. Uma comunidade na qual eles podem discutir tudo de forma segura, sem ver que vai sofrer retaliação nem nada disso. Então, basicamente, não importa se é mídia semi-mainstream, que nem MBL, ou mídia mainstream, a pior coisa que eles podem fazer é falar a respeito do Clube da Luta. Quanto mais falarem a respeito, mais a comunidade vai crescer, justamente porque as razões que levam o cara a ser MGTOW nunca são discutidas. É sempre o shaming.
Já, na verdade, eu vou falar agora a respeito não só das feministas, mas das mulheres de direita, entre aspas, porque na verdade já virou até um meme. Não entra na cabeça da mulher, seja ela de direita, entre aspas, ou de esquerda, a ideia de que pode existir um homem que não tem interesse em ter uma esposa, de que pode existir um homem que não tenha interesse em ter filhos. E veja bem, o comportamento tóxico da mulher moderna e as leis feministas atuais é que levaram a isso. Mas qual é a reação dessas mulheres, seja da direita ou das mulheres de direita, entre aspas? A reação delas é praticamente um meme de dizer que esses caras são frustrados sexuais com problemas psicológicos, misóginos e com tendências homossexuais. Quer dizer, já virou um combo, é um combo, um pacotinho inteiro. E tu pode ver claramente que não são só as feministas que falam isso, as declaradamente feministas, né? Até mesmo as mulheres da direita, elas usam a mesma crítica das feministas. Elas vão partir para ataque em cima da masculinidade do cara, insistindo numa masculinidade que não tem porcaria nenhuma de masculinidade, que é a ideia de que o homem ele tem que fazer tudo por mulher, né? O cara não pode viver sem mulher, ele tem que ser um provedor, ele tem que ficar se sacrificando por uma mulher. Quando, na verdade, o mais engraçado é o seguinte, elas fazem esse shaming sem nem... Porque é óbvio, é uma comunidade anônima. Não tem como saber se os caras que estão aqui na comunidade são atraentes ou não, se eles têm dinheiro ou não, se eles já foram casados ou têm namorado ou já tiveram filhos ou não. Não tem como saber. Então eles vão automaticamente para o pressuposto que não, é um bando de perdedor que mora num quarto assim na casa dos pais e não faz nada da vida e não consegue pegar mulher e é virgão. Quando na verdade o mais engraçado é que é justamente depois que o cara vira MGTOW que ele começa a pegar mais mulher e começa talvez ter alguns relacionamentos com um pouco mais de qualidade. Talvez isso acontecesse até ano passado, até esse ano, mas agora a gente já está chegando num ponto meio crítico, meio perigoso. Porque as leis feministas elas já estão começando a invadir o espaço também do namoro. Elas não estão mais se restringindo apenas à união estável, ao casamento e à paternidade, compreende? Então já está chegando num ponto que convenhamos, a mulher ela sempre foi gasto financeiro e incomodação. Só que chegou num momento nos últimos 20 anos em que a mulher, além de ser gasto financeiro e incomodação, ela se tornou risco legal. Compreende? Risco legal de tu perder os teus bens, tomar uma acusação, uma falsa acusação, ou até mesmo perder o teu emprego. Veja bem, já estão articulando a Maria da Penha para fazer isso. Se a mulher faz uma acusação de violência doméstica contra você, tu pode perder o teu emprego. Até mesmo se o cara for funcionário público. Então, veja bem, esse aparelhamento já está ocorrendo. Basicamente, o homem está sendo criminalizado nos relacionamentos deles com as mulheres. E não só as mulheres da esquerda, quanto as mulheres da direita, entre aspas, e os homens da direita, eles não estão discutindo isso. Eles não vão falar das razões que levam o homem a acabar indo para o MGTOW. Mas voltando, o mais engraçado é que justamente depois que o cara vira MGTOW, ele começa a pegar mais mulher. Ele começa a ter mais parceiras sexuais. Ele começa a ter mais namoros e namoros mais curtos. Porque veja bem, a partir do momento que o cara se torna MGTOW, ele se torna mais individualista e egoísta. Mas isso é algo ruim, isso é algo terrível. Não, ele se torna tão individualista e tão egoísta quanto as mulheres são nos relacionamentos delas. A mulher não vai se relacionar com um cara que, ele é atraente, deixa ela excitada sem ela ter algum tipo de provisão. Ou da família, ou do trabalho dela, ou às vezes fazer com que esse cara dê algum tipo de provisão para ela, convenhamos. Então ela está sempre buscando um relacionamento que beneficie ela. Ela não vai entrar num relacionamento no qual ela tenha que se sacrificar. O que acontece com um cara depois que ele se torna MGTOW? Ele começa a dizer não para relacionamentos que estão desgastando ele, que são relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos que sugam muito mais dele do que oferecem para ele. Relacionamentos no qual ele tem que ficar se sacrificando diariamente para manter o relacionamento, para manter a mulher feliz. Porque senão ela vai querer terminar, ou trair, ou whatever. Mas enfim, justamente depois que o cara se torna MGTOW, ele decide ficar ou em relacionamentos casuais, ou ele tem vários relacionamentos em seguida, no qual ele termina com a mulher a hora que a mulher começa a exigir mais do que ele está disposto a dar, que daí seria hoje em dia a mulher insistir para morar junto, para ter filho, etc. Só que a questão principal é que, justamente pelo fato dele ter esse comportamento mais dominante, mais egoísta depois de se tornar MGTOW, é justamente por causa disso que ele consegue mais mulheres ainda. Então, a mulherada de hoje em dia, especialmente com essa experiência da última semana, que apareceram vários caras aqui que estavam vivendo o estilo de vida sem nunca ter escutado a respeito de MGTOW,
O aviso para a mulherada hoje em dia é o seguinte: vocês não têm ideia da quantidade de cara que já está vivendo o estilo de vida MGTOW. Da quantidade de cara que já decidiu que não quer casar, que não quer ter filho, que já está vendo a misandria que existe na sociedade e o quanto as leis elas estão viradas em favor da mulher em detrimento do homem. E isso é uma parte que já está sendo experiência. Eu mesmo estou colocando aqui no vídeo Google Trends a respeito de MGTOW no último ano. E o negócio ele só vai crescer. E agora, além de falar essa questão aí das mulheres de direita, entre aspas, as feministas não estão opinando muito, porque, convenhamos, as feministas elas estão sempre falando mal de homem. De todo o grupo de homens. Por que isso bate mais na tecla importante para as mulheres da direita? Isso é uma coisa que eu já discuti aqui no canal e eu vou discutir mais vezes. Essa suposta onda conservadora que está acontecendo aqui no Brasil é uma onda conservadora dessas mulheres em direita, entre aspas, que elas querem meio que fazer uma quinta onda feminista. A quinta onda feminista basicamente é o seguinte: as mulheres elas querem ter a opção de poder voltar a ser dona de casa, voltar a ficar cuidando da casa e cuidando dos filhos, sem ter que se preocupar com o trabalho, podendo abandonar a carreira delas. Porém, elas não querem casar mais cedo, elas não querem ter menos parceiros sexuais antes de casar, elas não querem ter que ter a obrigação de dar filhos para o marido. Tem muita mulher que quer casar hoje em dia, ser sustentada e não quer dar filho para o marido. No mínimo deveria dar 2 filhos, compreende? Elas não querem abrir mão de cotas ou ações afirmativas no mercado de trabalho, até mesmo na CLT. Elas não querem abrir mão do direito de ir para a universidade e também receber bolsas e assistencialismos e ações afirmativas para isso. Então veja bem, essas mulheres de direita, entre aspas, da quinta onda feminista, dessa onda conservadora, elas basicamente elas querem ter a opção de voltar a ser aquela dondoca da década de 50, que não precisa trabalhar para viver, que tem um maridão provedor que ganha bem o suficiente para sustentar ela, mas veja bem, elas não querem abrir mão de nenhum direito extra, de nenhum privilégio. Elas não querem, por exemplo, sair do mercado de trabalho e das universidades para dar mais oportunidade para esses homens se qualificar e terem a oportunidade de ser o provedor que elas almejam. Veja bem, elas não querem também, por exemplo, não só da parte do mercado de trabalho, mas também das universidades, elas não querem oferecer um acordo melhor em troca para esses homens. Tem muitas dessas mulheres que estão aí nos seus 30, 35, sem estar casadas e sem estar com filho. E ela, daqui a pouco chega aqui no Brasil essa loucura de mulheres querendo casar com 40. Então em nenhum momento passa pela cabeça delas que o homem ele quer uma parceira que tenha poucos parceiros sexuais diante de estar com ele e uma parceira que seja jovem e fértil, porque afinal tem que ser uma troca justa. Então em nenhum momento discutem isso. Mas a questão principal dessas mulheres de direita, entre aspas, que já estão começando a fazer o shaming sobre MGTOW, é o seguinte, é que quanto mais caras MGTOW, quanto mais caras se tornarem MGTOW, seguirem o estilo de vida MGTOW, esse plano delas cai para água abaixo. O plano de encontrar um maridão provedor. Compreende? Quer dizer, ela tem aquela opção assim, eu vou estudar e vou trabalhar, se a minha carreira der certo eu vou ser uma carreirista independentona, mas se tudo der errado, eu quiser relaxar um pouco a partir da metade da minha vida, eu vou arranjar um maridão provedor. Só que de repente os homens percebem que esse jogo está sendo proposto para eles, percebem que esse jogo não vale a pena e abandonam esse jogo. Aí essa mulherada fica com o rabo na mão, porque não tem o que fazer. E daí vem um desespero. Essa questão de provisão para a mulher é uma coisa que deixa elas muito desesperadas. Quando a provisão para elas é negada, seja pelo parceiro ou seja pelo Estado. E daí tem um ponto interessante que é o seguinte. A gente pode discutir agora que se o Haddad tivesse sido eleito, o negócio ia estar bem pior. O negócio ia estar bem pior. O negócio ia estar que nem lá no primeiro ou no segundo mandato da Dilma, que começavam a propor um monte de lei, na verdade estão até propondo algumas leis daquela época, de querer até cota para a mulher no setor privado. Compreende? Só que se o Haddad tivesse sido eleito, o governo ele estaria ativamente querendo implementar mais e mais leis feministas no país. Imagina que o nosso país ele é um prédio pegando fogo. Se o Haddad tivesse sido eleito, o governo ia estar jogando gasolina no prédio pegando fogo. Compreende? E tem muita gente que fala assim, não, mas vocês são misóginos, vocês têm um pensamento retrógrado do século passado, vocês são machistas e tudo bem, e tudo mais, etc. Só que a questão é a seguinte, cara, tu não tá vendo que o prédio tá pegando fogo? Tu não tá vendo que a quantidade de casamento tá baixíssima? A taxa de natalidade não é suficiente para sustentar a nossa população?
Tu não tá vendo a epidemia de mulher divorciada, de mulher mãe solteira? De guria crescendo sem ter pai presente? Tu não tá vendo a bomba da Previdência explodindo? Quer dizer, ok, beleza, tu vai ficar xingando os outros de misóginos, de machistas, e tu vai ficar ignorando o problema enquanto o prédio tá pegando fogo. Meus parabéns. Mas enfim, isso seria se o Haddad tivesse sido eleito, mas foi eleito o Bolsonaro. E teve muita gente que foi, de certa forma, ingênua e otimista demais, que pensando assim, não, que o Bolsonaro ele vai combater o feminismo e não sei o quê. Não, não. E a bancada feminina que dizem que tem as mulheres da direita, entre aspas, lá, veja bem o que elas estão propondo. Elas estão propondo, não necessariamente cotas, né? Porque a ideia da esquerda, se o Haddad tivesse sido eleito, ia ser o seguinte, que teria que ter cota para cargo público e para cargo político. Basicamente, concurso público teria que ter cota para mulher. Cargo político também teria que ter cota para mulher, cota para resultado, independente de ter tirado uma quantidade de votos suficiente ou não. Que é a proposta lá do projeto do Paulo Freixo, que ele quer que 50% das mulheres no Congresso sejam mulheres. Quer dizer, dos políticos lá no Congresso sejam mulheres. Mas não só isso. Se o Haddad tivesse sido eleito, iam começar a querer implementar cotas também no setor privado. Compreende? Então veja só a contradição aí do negócio. Quer dizer, as mulheres elas querem um cara provedor, só que elas querem que sejam implementadas cotas para mulheres no setor público, na área política e no setor privado. Resumindo, elas querem restringir a oportunidade de surgir esses homens que vão ser provedores. Não tem nem como argumentar a imbecilidade disso. Mas enfim, voltando ao Bolsonaro. A questão é que a bancada feminina ela já está deixando claro que não tem muita diferença das feministas. Elas não disseram da boca para fora que elas querem cota para mulher na política, mas elas querem iniciativas do governo, algumas ações afirmativas de publicidade, etc., para colocar mais mulher na política. Então veja bem, é o feminismo. Feminismo igual, mas elas dizem que são mulheres de direita. E daí a questão é a seguinte... A questão é que se o Haddad tivesse sido eleito, o governo estaria ativamente implementando mais leis feministas. E o pessoal mais ingênuo, mais otimista, achou que o governo do Bolsonaro ele ia barrar leis feministas ou começar a reduzir a quantidade de leis feministas. Não. O governo do Bolsonaro, o governo dessa direita brasileira, direita conservadora, que está cheia de mulher de direita, entre aspas, lá no meio, é uma direita tradicionalista, conservadora e cucona, que basicamente não faz resistência nenhuma em cima de leis feministas. Compreende? Então a diferença é que, no caso do Haddad, o prédio estaria pegando fogo e o governo estaria jogando gasolina no prédio, para pegar fogo mais rápido ainda e destruir tudo. No governo do Bolsonaro é o seguinte, o prédio está pegando fogo e o governo está olhando assim, tá tudo bem, dá nada. Compreende? Quem acompanha o canal do Dom Sandro está ciente disso. Ele acompanha bem de perto assim essas leis feministas que estão sendo discutidas e que estão para ser implementadas. Então veja bem, o governo Bolsonaro ele não está fazendo resistência nenhuma em frente ao feminismo. Está deixando o feminismo pintar e bordar, está deixando a mulherada de direita, entre aspas, implementar mais e mais agenda e mais lenda feminista. Até mesmo com essas aproximações agora com ONU Mulheres. O negócio é um nível tão extremo que, veja bem, estava lá o Paulo Guedes e os caras propondo para a reforma da Previdência definir a idade de aposentadoria do homem e da mulher para 65 anos. E daí foi o Bolsonaro e o general Cucão dizendo que não, que a mulher tem que aposentar mais cedo. Que a mulher tem que aposentar aos 62, aos 60. Isso antes mesmo da lei ir para o Congresso para o pessoal discutir. Então veja bem, não é nem aquele negócio de que eu falei que o governo Bolsonaro é um governo que está deixando o feminismo pintar e bordar, não está fazendo resistência. Não só isso, além de não estar fazendo resistência, não estar fazendo barreira nenhuma para o feminismo, restringindo, limitando o feminismo, ainda está dando aquele de cavalheirismo desnecessário, compreende? Então não adianta, é um prato cheio. A gente pode ter uma melhora econômica agora no governo do Bolsonaro, mas essa questão dos sexos, essa questão de leis feministas, eu só digo o seguinte, cara, o negócio vai piorar ainda mais. Poderia piorar muito mais se tivesse na mão do Haddad, compreende? Mas agora nas mãos do Bolsonaro, o negócio vai continuar piorando. E veja bem, a gente vai ter na comunidade, não só MGTOW, mas talvez também no pessoal realista, no pessoal PUA, basicamente todo tipo de homem
que não tem interesse no casamento, que não tem interesse em ter filhos, que viu que o casamento hoje em dia ele é uma instituição totalmente corrupta, que não tem como salvar. Pessoal que está ciente do jogo que está rolando, do que está acontecendo e não quer participar desse jogo corrupto, todos esses homens eles vão ser atacados. Porque convenhamos, o casamento e a paternidade hoje em dia, ele é basicamente um golpe que o governo faz, que é o seguinte: ele pega os homens e faz eles de qualquer forma, seja através da união estável, às vezes não precisa nem assinar lá um documento de casamento, através da união estável ou da paternidade, o governo faz com que o homem automaticamente seja responsável por uma mulher. E pelos descendentes dela. Vou dizer descendentes dela porque a guarda é só da mulher. O homem não tem direito à guarda, ele só tem direito a pagar a conta. Para o governo isso é ótimo porque ele sabe o seguinte, ele sabe que ele está tornando um homem o escravo legal de uma mulher e dos descendentes dela. Para cada homem que o governo consegue colocar nesse golpe de mau gosto, que é o casamento moderno, o governo sabe que é uma mulher a menos no futuro precisando de assistencialismo. Porque o governo ele tem acesso aos dados do imposto de renda. Ele tem acesso aos dados do IBGE. O governo sabe que as mulheres são dependentes dos homens na sociedade. Diretamente ou indiretamente, mas ele sabe. Então o governo ele vai manter esse esquema do casamento funcionando. Por isso que a gente está chegando nesse momento agora, em que as leis feministas elas estão invadindo até o ambiente do namoro. Então a gente vai ter mais e mais homens indo para o celibato voluntário daqui para frente. E todo tipo de homem que não está disposto a casar, não está disposto a ter filho, ou até mesmo os que querem ser celibatários, eles vão ser atacados. Eles vão ser atacados de todos os frontes. Eles vão ser atacados pelas feministas, mas que nem eu disse, feminista odeia homem e pronto, então elas vão atacar todos. Mas eles vão ser atacados pelo governo, que quer que os homens continuem pagando a conta desse sistema corrupto. E eles vão ser atacados pelos homens de direita aí do governinho Bolsonaro, dessa onda conservadora, que pode chamar de onda conservadora, né, que é um bando de tradicionalista, um bando de conservador, que acha que o homem tem que ser responsável sem ter autoridade sobre a mulher e filho. E também, principalmente atacado por essas mulheres de direita, entre aspas, que elas querem ter o direito de dominar um homem legalmente e financeiramente. Elas querem ter o direito de arranjar um trouxa que, sem saber, vai estar basicamente assinando ali um contrato no qual ele vai se comprometer a sustentar ela indefinidamente. Porque o grande golpe, para encerrar o vídeo, era esse. Era que o seguinte, até aí, uns 10, 20 anos atrás, mais precisamente uns 10 anos atrás, a gente estava naquela onda da igualdade entre os sexos, em que a mulherada estava achando que podia tudo. Estava achando que não precisava de um homem dentro de casa para cuidar dos filhos, entendeu? Estava achando que ia dar conta dos estudos e da carreira e da vida familiar, e elas foram todas se desgastando. E vendo que isso é difícil, que isso é caro, compreende? Então elas não querem mais ter esse estilo de vida sem o homem. Elas querem trazer o homem de volta para ser o gadão provedor que vai ficar dando uma vida mais tranquila e uma vida mais fácil para elas. Só que elas não estão dispostas a fazer nenhum tipo de negociação ou concessão. Oferecer algo melhor para o homem aceitar esse contrato, aceitar esse acordo, ou até mesmo modificar as leis ou abrir mão de alguns privilégios, nem nada. Elas não querem abrir mão de nada, não querem modificar nada do contrato. Elas querem que o homem continue aceitando cada vez um acordo pior. E aí que vem a questão. Imagina o seguinte, novamente aquela coisa do prédio pegando fogo e sendo jogado gasolina no prédio para destruir ele mais ainda. Veja bem, os homens eles estão se afastando do casamento e estão se afastando da paternidade. E a solução das mulheres e desse pessoal de direita, qual que é? É criminalizar ainda mais o homem. Criar mais e mais leis punitivas em cima do homem. Dar mais e mais direitos extras e privilégios para as mulheres. Não adianta. É jogar gasolina em cima do edifício. Como eu já falei algumas vezes, basicamente ser MGTOW deixou de ser uma opção pessoal de estilo de vida e basicamente está virando uma questão de sobrevivência. É o único jeito de ter uma vida tranquila, em paz e sem ter nenhum risco legal. Chegou a esse ponto, mas vamos fazer o quê?